Boa tarde, eu sou a Linda Maria Moura, acadêmica de Engenharia Agronômica do campus de FTO, Colinas dos Tocantins. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a ureia, esse fertilizante que possui o nitrogênio como o seu nutriente que ele disponibiliza para as plantas. Ele apresenta 46% de nitrogênio total sendo disponibilizado para as plantas. O valor de mercado dele em algumas casas agropecuárias em fevereiro de 2026 aqui em Colinas do Tocantins estava por volta de 6, 7, 8 reais. E o quilo variando entre 250 e 350 reais o saco de 50 quilos. As formas de adubação da ureia podem ser tanto por cobertura, como é a forma mais convencional. Em algumas das nossas commodities que nós cultivamos aqui no Brasil, como por exemplo a soja, a gente não faz a aplicação nitrogenada por conta de agentes de micro-organismos que a gente inocula na semente da soja, como por exemplo o Bradyrhizobio japônico, que ele vai estar fazendo essa conversão do nitrogênio presente no solo em nitrogênio para as plantas, que ele pode ser metabolizado para as plantas. E isso acaba que torna dispensável essa adubação nitrogenada na soja. Já em gramíneas, como por exemplo o milho, a adubação nitrogenada é indispensável. O momento dessa adubação nitrogenada no milho deve ser por volta do estágio V3 ao V6, por conta que são os estágios de crescimento essenciais, onde esse nitrogênio vai ajudar nesse crescimento dessas plantas. O mais tardar que estudos, como por exemplo estudos da Embrapa, indicam a fazer essa aplicação de nitrogênio é o estágio V8, onde após esse estágio não há estudos onde comprovem que a produtividade foi elevada decorrente dessa aplicação de nitrogênio. Aqui nós temos um experimento de milho que ele já está em estágio V6. Esse estágio V6, aqui ele já é recomendado acontecer essa adubação nitrogenada. Como vocês podem ver aqui, ó, vou estar mostrando para vocês, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, estágio V6. E quando for realizar essa adubação nitrogenada, jamais colocar próximo, sempre colocar as margens para que não ocorra de estar queimando e estressando essa planta. Também é muito comum em cereais, como o trigo, para estar fazendo essa adubação nitrogenada por cobertura. Diante dessa adubação, é necessário entender alguns critérios e algumas peculiaridades da ureia. Ela volatiliza muito fácil. Então, quando for ocorrer esta adubação por cobertura, se atentar à umidade, a umidade relativa do ar e também a umidade do solo. A umidade do ar não deve estar abaixo de 60%, o ideal é acima de 60%. E o solo, ele não pode estar seco, o solo precisa estar úmido, para não ocorrer a perda ou a volatilização para a atmosfera desse nitrogênio. Em vez da planta estar absorvendo ele, você vai estar jogando dinheiro fora e o nitrogênio vai estar simplesmente sumindo, desaparecendo. Também é importante se atentar em não aplicar quando for após chuvas muito intensas. Precisa ser necessário prestar atenção nesse detalhe, por conta que se o solo estiver alagado, inundado ou após chuvas intensas, o nitrogênio ele vai lixiviar para as camadas do solo e a planta não vai conseguir aproveitar ele. Também é importante destacar, mas qual é a importância desse nitrogênio nas plantas? Ele atua como um combustível, por assim dizer, nas reações da planta. Está ligado tanto à composição da clorofila que está presente no cloroplasto, que vai realizar a fotossíntese, a produção de energia dessa planta para ela poder crescer, mas também ela está ligada diretamente ao crescimento da planta. Por que é importante realizar essa adubação nos estágios iniciais dela? Para ela poder usar esse nitrogênio lá dentro do DNA, nas bases nitrogenadas, que vai constituir o DNA e o RNA, para poder ocorrer a produção, a divisão celular, no caso a mitose e a meiose, nas fases iniciais a mitose.
Para quê? Para ela poder constituir folhas, raízes, caules e posteriormente os frutos. Ou seja, a planta precisa desse nutriente para poder realizar o seu crescimento vegetativo. Sem o nitrogênio, ela não consegue produzir as bases nitrogenadas, ela não faz mitose, então ela não cresce. Ou seja, deixar de adubar uma gramínea, como por exemplo o milho, é deixar essa planta em estresse, ela não cresce, ela desenvolve mal. O tempo que ela poderia estar crescendo, desenvolvendo, ela vai estar no solo buscando esse nitrogênio que muitas vezes está escasso. Então, por isso, eu venho aqui hoje destacar a importância do nitrogênio nas plantas.